colega médico veterinário. Eu vim fazer uma live exclusiva para deixar claro para vocês como eu tripliquei o meu faturamento com atendimento veterinário high ticket. Meu nome é Ana Paula, sou médica veterinária e ajudo médicos veterinários, assim como eu, a dobrarem o faturamento dos seus consultórios com atendimento veterinário high ticket. Vete, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, e eu tenho que deixar claro aqui, que não foi da noite pro dia. E por não ter sido da noite por dia, não foi fácil, não foi num piscar de olhos, não foi simplesmente pegando uma lâmpada mágica e falando, olha, eu quero que amanhã meu faturamento triplique e do nada isso aconteceu. Muito pelo contrário. Então eu vou começar contando para vocês como foi a minha formação. Por quê? Porque muita gente acredita que para estar ganhando com atendimento high ticket veio de uma boa família, herdou o consultório do pai ou da mãe, de familiares, tem nome na cidade, é uma cidade pequena e logo qualquer um faz sucesso. Não, não é isso. Primeiro, que a minha formação ela não foi nada fácil, tá? Eu entrei na faculdade com quase 30 anos, então eu saí com 30 e poucos anos da faculdade, me formei em 2007, sendo que a minha turma se formou em 2006, então eu tive uma formação, uma graduação bastante conturbada. E geralmente todo mundo se forma em 5 anos, eu me formei em 6, porque eu tive dependência, eu já trabalhava, então eu tinha muita dificuldade de acompanhar todo aquele ritmo de graduação. Então, com base nisso, eu me formei um ano depois e aí já foi a minha primeira dificuldade. Por quê? Porque, primeiro, eu não tinha feito uma graduação, principalmente numa excelente universidade. Então, eu tive excelentes professores, mas eu também tive professores extremamente fracos e despreparados em todos os sentidos. Mas eu tive muita dificuldade, por quê? Porque eu também não conseguia me dedicar à graduação como deveria, porque eu trabalhava, eu tinha e ainda tenho um cargo público, então eu não tinha naquela época como me dedicar 100% à graduação. E isso foi só o início das dificuldades. Por quê? Porque mesmo com todas as dificuldades eu consegui concluir a graduação e aí eu dei de cara num dom de meu Deus. Falei, meu Deus, e agora? E agora eu não me sentia apta e nem me sentia segura para começar a fazer um atendimento sozinha num consultório, seja meu, seja de alguém. E aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar em um pet shop que tinha um consultório e eu tinha tanta dificuldade que nas primeiras semanas eu não podia trabalhar sem um notebook, porque eu precisava consultar, eu precisava pesquisar, eu não me sentia nem um pouco segura. E essa insegurança, os tutores, eles podem ter certeza, eles vislumbram isso em você, eles notam isso em você e você acaba não passando credibilidade. Então eu já vi que ali eu tinha um ponto já para ajustar aquele parafuso. Logo eu me formei em 2007, quando foi em 2011 eu falei, olha, o negócio já não tá legal, não me sentia segura. E aí o que naturalmente o graduado pensa? Nossa, então eu vou me especializar. Eu vou me especializar para ver se eu melhoro, para ver se eu ganho mais conhecimento, ganho mais bagagem, me sinto mais seguro. É natural que todo mundo pense isso. E aí eu fui para a minha primeira especialização, que foi a clínica médica de cães e gatos. Então eu fiz a clínica médica, por quê? Porque era um cancro para mim, era um calcanhar de Aquiles. Eu precisava atender e eu não me sentia segura. Pois bem, fui lá, fiquei 2 anos fazendo a especialização e cheguei à conclusão que realmente eu ganhei muita bagagem, principalmente na prática, né? Na teoria e na prática. Então eu vi que algumas coisas que eu tinha dificuldade antes da pós-graduação melhoraram bastante. Mas eu vi que não era o suficiente ainda. Logo depois dessa especialização, que foi a minha primeira, eu pensei, bom, vou voltar a atender em consultório, porque agora eu já tenho um pouco mais de experiência, a gente teve muita vivência prática na pós-graduação, porque eu não tinha conseguido na graduação, então eu falei, olha, agora eu me sinto apta a atender. E aí fui atender de novo em consultório particular, trabalhando para um proprietário de pet shop.
Trabalhei durante o período, fui muito feliz, estava me sentindo segura, mas estava me faltando alguma coisa. Eu sentia que se eu fazia 2, 3 mil, eu podia fazer muito mais se eu estivesse trabalhando em algo que fosse meu. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de abrir um pet shop. Falei, bom, eu vou abrir o meu próprio pet shop, por quê? Porque algumas coisas, por mais que você adore trabalhar, por mais que você goste do ambiente que você trabalha, sempre tem mudanças que, se o estabelecimento for seu, vai ser diferente. Por quê? Porque cada indivíduo é único. Então tem detalhes, tem nuances de um consultório que sendo seu, mesmo que seja da sua irmã gêmea, não vai ser igual se for de outra pessoa. Então eu precisava desses detalhes. E aí o que eu fiz? Falei, vou abrir uma loja, um pet shop. Pois bem, eu fui abrir esse pet shop em 2014, pedi afastamento lá do meu serviço público, que a gente tem aí essa prerrogativa de poder se afastar sem remuneração. E falei, vou investir tudo nessa loja, e realmente investi tudo nessa loja. Pois bem, realmente meu faturamento melhorou bastante. Até porque no começo você tem crédito, né? Então você consegue fazer um giro legal. Só que, como todo empreendedor brasileiro, a gente não tem um treinamento. A gente só vai procurar um Sebrae, um Empretec da vida depois de muito bater a cabeça. Por quê? Deveria ser ao contrário. Quando você procura uma junta comercial para abrir um comércio, para abrir uma loja, para qualquer empreendimento, deveria ser obrigatório você, como pré-requisito, participar de um Empretec, participar de cursos do Sebrae, para você ter a mínima noção de empreendedorismo. Por quê? Porque não basta só ter dinheiro, que já não era o meu caso. Eu precisei de aporte de familiar, de amigos, para poder abrir essa loja, e abrir. Verdade é que eu fiquei com essa loja no primeiro ano, 2014, foi maravilhoso. Eu estava com faturamento perto do meu consultório, 3 vezes mais já ali, mas as coisas foram mudando completamente de rumo. Quando eu falo mudando completamente de rumo, eu peguei um governo Dilma, não tô falando absolutamente nada de política, eu tô falando de fatos, tá? Então eu peguei o governo Dilma, que a gente teve aquela crise mundial, chamada de marolinha, e em 2014 não tinha me atingido ainda, mas atingiu em 2015. Pois bem, em 2015, já com a crise, eu falei, olha, não dá pra ficar assim. E eu sentia que o problema não estava na loja. O problema estava no meu atendimento. O meu atendimento, ele não estava... E não é a forma de atender só. Ah, não, eu tô atendendo de um jeito, vou atender... Não, não é. Eu sentia que faltava agregar algo no meu atendimento. Foi aí que eu procurei uma segunda especialização. Eu falei, não, eu vou precisar de uma especialização mais focada no que eu quero, que na época, em 2015, foi dermato. Então eu fui fazer dermatologia, por quê? Porque eu precisava ter um atendimento focado, diferenciado, mas focado em uma especialização. Pois bem, fiz a segunda especialização, que foi em dermato, e ali sim eu ganhei uma bagagem absurda. Eu me senti muito mais apta a atender do que eu me sentia antes. Então eu falo que a minha segunda especialização foi um divisor de águas na minha vida. Por que foi um divisor de águas? Porque não só na especialização, na segunda, mas nos aprimoramentos que eu acabei fazendo, eu consegui mudar completamente a minha dinâmica de atendimento. E a minha dinâmica de atendimento, ela envolvia não só a parte teórica que eu tinha aprendido na minha segunda especialização, mas da minha bagagem, da minha vida pessoal. Mas foi quando eu descobri, em 2015 para 2016, o tal do atendimento high ticket. E antes que eu explique para você o que é o atendimento high ticket, como que ele funciona, eu quero deixar claro para vocês que era a cereja que o meu bolo estava precisando. Eu brinco, principalmente nos bastidores aqui com a minha equipe, eu brinco que não foi a cereja, foi a cereja, uma folhinha de hortelã e ainda foi um chantilly inteiro pro meu bolo. Por quê? Porque mudou completamente a minha forma de atender,
a minha forma de receber o tutor, de receber o público em geral, e mais do que isso, de fazer um compilado da minha vida toda para triplicar o meu faturamento. Pois bem, eu fiz essa segunda especialização, fiz os aprimoramentos, descobri o atendimento high ticket. Primeira coisa que a gente tem que saber, o atendimento high ticket, ele é um atendimento de alto valor, tá? Ele é um atendimento de alto valor e quando eu falo alto valor, ele engloba comprometimento, preço da consulta e valor propriamente dito. Por que eu falo que tem essa tríade? Porque tem um comprometimento absurdo do tutor? Tem. Tem um comprometimento seu como médico veterinário? Absurdo? Tem. Tem a valorização do tutor para com o veterinário? Absurdo. E tem também o seu faturamento. O seu faturamento também é absurdamente melhor perto com vista ao atendimento convencional. Por que eu falo isso? Porque realmente a precificação, a forma com que você atende, o valor que você agrega ao preço da consulta muda completamente o teu faturamento. E quando eu falo completamente, foi sim um divisor de águas que fez com que eu, mesmo estando bem com um pet shop, com um consultório, me fizesse enxergar de outra forma a palavra qualidade de vida, a palavra faturamento. Saber o que é faturamento, ter realmente um retorno financeiro em que eu pudesse ver a cor do dinheiro, sabe a cor do dinheiro? Por que eu te falo isso? Porque é muito comum a gente, por exemplo, médicos veterinários que possuem loja, estabelecimento comercial junto com consultório. É comum que você tenha um faturamento lá de 10, 15, 20 mil, mas que em tese, quando você tem o retorno, você não tem lucro. Você faturou 10, 15, 20 mil, quando você põe numa planilha, você está gastando 18, você está gastando 15. Então, era isso que acontecia comigo. Quando eu trabalhava somente em consultório, eu tirava 2, 3 mil, às vezes 4 mil, eu tava ali e falava, tá bom, mas eu posso ganhar muito mais. Quando eu abri o pet shop, eu pensei, nossa, o meu faturamento foi para 15, 20 mil. Só que quando eu via lá o lucro real, era 3, 4, era quase a mesma coisa que eu tirava no consultório. E isso, eu não vou entrar em minúcias de gerenciamento, de caixa, de empreendedorismo propriamente dito. Não, eu tô falando que o meu faturamento real era esse. 15, 20 mil com uma loja, onde eu trabalhava, pasmem, das 9 da manhã, porque eu tinha pedido afastamento, das 9 da manhã, muitas vezes, até 8, 9 horas da noite. Sem sair de lá. Não era uma coisa que, eu vou fazer 2 horas de almoço. Não. Eu ficava ali ralando. E quando eu via no final do mês, eu falava, nossa, o primeiro mês, o segundo mês, eu olhava e falava, pô, 20 mil. Eu falei, enfim, tô ganhando bem. Quando eu ia fazer o faturamento real, eu não tinha lucro. Eu tinha um lucro pífio aí de 3, 4 mil. Quando muito, vai no final de ano, 5, 7 mil. Pro tanto que eu trabalhava, se a gente fosse colocar na balança, o que eu tava trabalhando num consultório para alguém e ganhando 2, 3 mil, pelo tanto que eu trabalhava para estar tirando 5, 7 mil de lucro, tendo 15, 20, a balança não tava pendendo pro meu lado. Então, isso começou a me incomodar absurdamente. Absurdamente. Por quê? Porque por mais que eu tentasse fazer alguma coisa ali para mudar o meu faturamento, eu não conseguia aumentar o faturamento e muito menos aumentar o meu lucro real, que é bem diferente. Então, eu consegui fazer alguns cursos do Sebrae, participar de alguns eventos e palestras do Sebrae. Por quê? Porque no fundo eu sentia que eu não tinha uma visão empreendedora. E quando eu fui fazer todos esses cursos aí do Sebrae, Empretec e por aí vai, o que todo mundo colocava na minha cabeça, a visão que todos os empreendedores, principalmente os professores do Sebrae, colocavam na minha cabeça é que você não está sabendo trabalhar com dinheiro.
Então, se tá entrando 15, 20 e tá saindo 5, 6, tá saindo pouco. Então, você tem que enxugar aqui, enxugar ali. Só que assim, eles acham a realidade. E você se vira para poder fazer isso. Ou você contrata uma empresa, enfim, você tem que se virar. E de verdade, por mais que eu tentasse, então eu não vou fazer pedido aqui. Quem tem pet shop e tá assistindo essa live sabe como é que é. Eu peço todas as marcas de ração, ou foco só em duas, eu melhoro o banho tosa, aumento o preço do banho tosa e ganho mais, ou eu diminuo o preço do banho tosa e ganho volume, eu mando embora um funcionário, ou eu contrato mais um funcionário para dúvidas que só quem é médico veterinário e tem um estabelecimento comercial passa. Por mais não tem Empretec, não tem Sebrae, não tem Senag, não tem nada que vá dentro, a não ser que seja uma consultoria privada, que vá dentro do seu consultório e fala, tá aqui, vou te dar o real problema. Teu problema azul é esse, o amarelo é esse, o rosa é esse, e o verde é um problema e a gente vai fazer o seguinte, vai tirar esse problema e acabou, e agora seu faturamento vai dobrar. Não. Só se for realmente, se você pagar para isso, e consultorias para este nível que eu expliquei aqui, 15, 20 mil. No mínimo. Menos de 15 mil você não acha. Você acha aventureiro, né? Aventureiro querendo levantar um comércio que ele nunca levantou dele nem levantou de ninguém. Então, e aí eu falei, nossa, o negócio tá realmente bem complicado. Foi aí que eu fiquei 2015, 2016 e em 2017 o negócio ficou muito ruim. Tanto que eu já tinha voltado para o meu serviço público, porque eu precisava do faturamento, eu precisava da renda, né? E aí o pet shop começou a ir de mal a pior. A ponto de eu ter que demitir funcionário, mesmo sem querer. Eu tinha funcionários que eu sofri muito para fazer uma demissão, porque até para fazer demissão, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar. Eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para nada. 5 mil, 7 mil, eu tava pagando a minha renda e olha lá. Na época eu ainda morava de aluguel. Então assim, só quem mora de aluguel é que sabe, você tem um aluguel para pagar de 2, 3 mil e vai viver como? Então eu tinha ainda essa dificuldade. Pois bem, quando foi em 2018 que eu realmente comecei a pesquisar, estudar, fazer cursos, muitos cursos, eu comecei a investir em aprender sobre atendimento high ticket, mas não só aprender atendimento high ticket, aprender como lidar com o público, vários cursos, várias especializações, para poder entender a dinâmica de uma venda de alto valor. Não é simplesmente, eu vou aprender a vender high ticket hoje e amanhã eu tô rica. Não. Até porque ninguém te ensina. E mais do que isso, quando eu fui procurar na internet algo que ensinasse médico veterinário a fazer atendimento de alto valor, não tinha. Não tinha ninguém, não tinha nada. O que tem N pessoas ensinando high ticket, ensinando vendas de alto valor, mas tudo para nichos totalmente diferentes do nosso. Totalmente. Você pega a maioria que fala em high ticket, fala em empreendedorismo nível mentoria, de grandes empresas, venda de mercado de luxo, carros de luxo no geral. Você pega até pessoas falando em venda high ticket para médicos, para dentistas, para psicólogos. Vete, a nossa realidade é totalmente diferente. Eu brinco sempre que só quem viu um sorriso de um pincher numa consulta sabe o que é ser médico veterinário. Quem tomou uma dentadinha de um pincher, entendeu? São nuances que não tem, infelizmente, não tinha no mercado algo que eu falasse assim, olha, então deixa eu ver um vídeo como você tá vendo agora. Se eu quiser saber sobre o atendimento veterinário high ticket, a Ana Paula tem um vídeo explicando. Não tinha, aliás, não tem. Então eu falei, não, peraí, eu preciso aprender isso antes de qualquer outra coisa. E aí eu vi que como eu não tinha, eu tinha que aprender primeiro o que era venda de alto valor, o que envolvia comprometimento, a diferença de preço e de valor no comércio, na venda. Então tudo isso eu fui me capacitando, me aprimorando. Para quê? Para que eu primeiro entendesse o mundo, globalmente falando, de vendas de alto valor,
para depois eu conseguir adaptar isso para minha realidade. Que ano foi isso? 2018, 2019. Se você for procurar, não tem absolutamente nada, nem na minha página, de 2018, 2019. Por quê? Porque eu estava me capacitando. Porque não é simplesmente você vir aqui e falar, olha, eu sou veterinária, vou ensinar vocês a fazer um atendimento high ticket a partir de hoje e todo mundo vai aprender. Eu preciso e eu precisei ter bagagem, eu precisava aprender para poder fazer o que eu estou fazendo hoje. E com essa bagagem eu consegui entender a dinâmica do atendimento high ticket e mais do que isso, eu falo que eu entrei no carro com o carro andando. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque eu fui com o carro andando, porque eu sempre tive o consultório, eu já ainda tinha o pet shop, então o carro estava andando ali do meu comércio e eu correndo para entender a dinâmica de uma venda de alto custo, de um atendimento high ticket e ainda assim, ó, andar em paralelo para poder fazer o quê? Pegar tudo isso, toda essa bagagem e fazer isso aqui, ó, na veterinária. Poder ajustar, colocar detalhes do meu atendimento veterinário para o atendimento high ticket. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando você pensa, se você for pegar, por exemplo, uma venda de alto valor, você pega aí, olha, eu ensino vendedores a ter uma venda de alto valor vendendo carros de luxo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque ele tem que, o mentor, quem está dando a mentoria, quem está ensinando, ele tem que ensinar uma pessoa que vende Fusca a vender uma BMW. Por quê? Porque é totalmente diferente. Não adianta você... Nossa, mas eu sou vendedor especialista em Fusca. Eu sei a origem do Fusca, aonde surgiu, por que Hitler criou, da onde que ele veio. Você sabe tudo de Fusca. Mas se você for pegar essa mesma pessoa que sabe tudo de Fusca, e colocar numa loja da Audi, numa loja da BMW e falar, explica. Não vai saber, porque não é a mesma coisa. A dinâmica não é a mesma. O produto final não é o mesmo. Mas mais do que isso, o público não é o mesmo. E quando você passa a entender isso, eu falei, não, então peraí, se tem todas essas diferenças, eu preciso adaptar isso para a medicina veterinária e daí em diante começar a entender como funciona o atendimento high ticket para médico veterinário. Por quê? Vamos lá. Eu vou dar outro exemplo, sem ser o do Fusca e da BMW. Você pega, por exemplo, profissionais que ensinam high ticket para dentista. Vou dar um exemplo qualquer. Você pode, por exemplo, num consultório odontológico, você pode ter até, eu vou falar só de decoração, não tem a ver só com isso, mas é só um simples exemplo. Você pode ter lá um tapete felpudo, com plantas ornamentais, todo diferenciado, um tapete branco desse tamanho, nossa, que consultório chique. Você pode ter isso num consultório veterinário? Você não pode ter isso. Mais do que isso, você não deve ter isso. Por quê? Porque se for pensar em dermato, por exemplo, eu não posso ter um tapete felpudo na minha recepção. Por N fatores. Porque quem trabalha com animal é totalmente diferente. Não é à toa que a vigilância sanitária ela tem requisitos únicos para a área da saúde, que a gente se engloba como médico veterinário, mas ela tem específicos para consultório veterinário. Por que eu falo isso? Porque se fosse um padrão, atendimento high ticket padrão, toda a área da saúde seria regida por um único órgão. Então a vigilância sanitária falaria assim, olha, para você ter um consultório, você precisa disso, ponto. E quem for ter um consultório, seja de estética, seja de odontologia, seja de veterinária, seja médico, seria a mesma coisa. Concorda comigo? Você, médico veterinário, você, colega, você pode chegar na vigilância sanitária e falar assim, olha, eu vou dividir o meu consultório com um dentista. Pode? Eu quero dividir o meu consultório com uma clínica de estética. Eu quero vender sorvete.
na minha clínica. Não pode. Por N fatores não pode. Por isso é que eu falo pra você que quando a gente fala assim, venda high ticket, venda de alto valor, para consultório médico é uma coisa, para consultório odontológico é outra, para estética é outra, para venda de alto luxo, Audi, BMW é outra coisa. Para você vender uma bolsa Michael Kors, Chanel, não vou nem colocar as duas no mesmo livro porque não são, mas assim, dali pra cima é totalmente de você vender uma bolsa sem marca. Você pode ser o maior especialista em vender bolsa de couro. Você sabe tudo, a origem do couro, como vem, como que é o processo de fabricação. Mas você nunca vai saber, como é o processo artesanal de fazer uma bolsa Chanel, Michael Kors, costurada à mão. À mão. Você não vai nunca conseguir explicar o que é uma personalização de um produto de alto valor. É você simplesmente entrar numa Audi, numa BMW e falar assim, olha, eu quero comprar uma BMW. Tá ok. Qual é o nível lá, o modelo? Eu quero o modelo top. Aí ele vai te levar para uma sala, assim como na Audi, e vai te dar todos os opcionais que você pode ou não colocar. Se você quer o banco de couro branco, caramelo, vermelho. Por quê? Porque aquele carro ele vai ser feito exclusivo para você. Logo, você não pode pegar um vendedor de Fusca, só porque ele é o melhor vendedor da região de Fusca, e adaptar para o nicho da BMW. Entenderam? Você não pode pegar o maior vendedor de high ticket do mundo e falar, oi, eu queria que você fosse me ajudar a vender no meu consultório veterinário. A não ser que ele seja veterinário, senão o que vai ter que fazer? Ele vai ter que estudar todos os detalhes mesmo, sabe o solzinho lá? Assim, detalhes, um por um, do que é ser médico veterinário. Logo, para resumir para vocês, foi por isso que muitos anos eu fiquei estudando o que era o mundo high ticket, o que era venda de alto custo, de alto valor, para depois adaptar para você, médico veterinário. Por quê? Porque eu sou médica veterinária. Eu tenho um consultório high ticket, eu trabalho com isso e quero compartilhar com você, médico veterinário, a experiência que você pode ter, porque é sim uma experiência que você e os tutores vão ter, uma transformação na sua vida, que vai ser uma transformação na vida do tutor, que vai fazer com que você dobre o seu faturamento com atendimento veterinário high ticket. E por que eu coloquei no meu título que eu tripliquei? Porque eu tripliquei. E você também pode triplicar. O que eu te garanto é que dobrar você vai dobrar, é certeza. Mas você pode ir muito mais além do que isso. Por quê? Porque quando eu passei a fazer atendimento high ticket, o meu faturamento triplicou. Lembra que eu falei pra vocês que eu fazia 10, 15, 20 mil em dezembro, vai com pet shop? Hoje eu tenho somente consultório. Prestem bem atenção. Eu tenho somente consultório. No meu consultório, somente eu trabalho. No meu consultório, eu trabalho praticamente meio período. É que eu não falo meio período exato, porque eu não trabalho do meio-dia às 6. Eu faço o horário que eu quiser, no dia que eu quiser, mas na prática eu trabalho 3 vezes por semana. E sabe por que eu tô falando isso pra você, Ivete? Porque eu hoje tenho um faturamento de mais de 40 mil reais sem ter um único pendrive, uma única caneta para vender. Eu não vendo uma caminha, eu não vendo uma coleirinha, eu não vendo uma pipeta de frontline, eu não vendo um braveco, eu não vendo nada. O meu consultório, a única coisa que traz o faturamento para o meu consultório é o meu atendimento. Meio período, 3 vezes por semana, com faturamento de mais de 40k. Por que eu tô falando isso para você?
Eu tô falando isso pra você porque eu trabalho no serviço público, eu não tô nem contando isso, eu não tô contando o serviço público, mas mais do que isso, eu tô falando pra você que você pode trabalhar mais, porque eu trabalho em outro serviço, então eu tenho que estar 3 vezes por semana, e quando eu tô 3 vezes por semana, você pode trabalhar a semana inteira. Por isso é que eu falo que você pode ganhar muito mais ainda. Mais do que isso, eu fico meio período, porque no meu outro dia, que é o dia do serviço público, eu acordo 5 horas da manhã. E no outro dia, eu me dou ao luxo de acordar um pouco mais tarde, de fazer uma academia, de correr na praia, de fazer o squash que eu gosto, de fazer as atividades físicas que eu necessito, que nem todas eu gosto, mas a gente precisa para manter a mente sã. Mais do que isso, eu faço os meus cursos, as minhas especializações, eu fico me capacitando, mas enfim, eu faço coisas que eu quero fazer pela manhã. Então, geralmente eu marco a minha primeira consulta às 11, meio-dia, às vezes 2 horas da tarde, para poder almoçar em algum lugar legal. E é isso que você, Vete, tem que ver que o atendimento veterinário high ticket pode te proporcionar. Ah, mas e se eu quiser trabalhar 5 vezes por semana, incluindo o sábado? Pode. Você vai ganhar muito mais. Você pode não trabalhar meio período, você pode trabalhar das 9 às 18. Só que o que eu quero dizer pra vocês é que independente de como vocês vão trabalhar, vocês vão sim ganhar muito mais do que vocês estão ganhando. Fazendo plantão aí de madrugada pra ganhar R$150. Se matando aí, chega de manhã, dorme até meio-dia, porque trabalhou a noite inteira, nada mais justo. A não ser que você goste muito. Se você gostar muito, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se você estiver satisfeito com o que você tá fazendo, ótimo. Mas o que eu quero te dizer é que tudo isso que eu falei pra vocês, que eu tripliquei o meu faturamento, eu expliquei o passo a passo como que foi. Foi fácil? Não. Foi rápido? Não. Mas foi garantido. Foi garantido. Eu tripliquei o meu faturamento e hoje, quem tiver dúvida, pode pesquisar. Eu tinha um pet shop, que tinha loja, e hoje só atende somente eu, meio período, 3 vezes por semana, e tenho esse faturamento. Então hoje eu tenho qualidade de vida, eu consigo viajar, eu consigo curtir, coisa que eu não tinha. Então hoje eu consigo ganhar o dobro do que eu ganhava, isso contando o faturamento, que o meu lucro, como eu falei pra vocês, não era assim. Então, o dobro do meu faturamento, trabalhando infinitamente menos. Quer saber mais? Sem funcionário. Quer saber mais? Trabalhando no horário que eu quiser. Quem comanda a minha agenda sou eu. Eu é que falo, vou trabalhar à tarde, vou trabalhar de manhã, ou mais do que isso, eu vou viajar e não vou trabalhar. Eu posso me dar o luxo de falar, olha, quem me acompanha nas redes sociais, semana passada, há 2 semanas, eu tava em Gramado. Eu simplesmente falei, eu vou viajar. Tá frio? Vou passar um frio lá em Gramado. Quem é de Gramado aí, sabe a desgrama de frio que é lá. Então, fui. Ano passado, eu fiz 2 viagens internacionais. Eu fui pra Itália, fui pro Chile. E sabe por que eu não viajo mais, Vete? Porque eu tenho filhos de 4 patas. Eu tenho João Pedro, Frajola e Manuela. Uma cachorra, Manuela, e 2 gatos. Então eu não consigo viajar mais também. Não dá pra ficar deixando gente tomando conta, não dá pra minha cachorra não fica em hotel. Mas o que eu quero te dizer a grosso modo é que com o atendimento veterinário high ticket você dobra ou até triplica o teu faturamento e ganha muito em qualidade de vida. É isso que eu tenho pra passar pra vocês. Fato importante. Esse conteúdo que eu faço pra vocês é inteiramente online, gratuito. E a única coisa que eu peço, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal do YouTube. Lá no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. Aqui no Instagram, eu tenho várias lives explicando exatamente como que funciona o mundo high ticket. Você pode, aqui do lado direito da sua tela, direito da sua tela, ativar as notificações aqui no Instagram para você receber conteúdo que é postado no Stories, conteúdo que é postado como publicação. E mais do que isso, Vete, a gente tem que ser uma classe unida. Isso daí não é da boca pra fora. Por que eu te falo isso? Porque todo mundo fala muito em desvalorização veterinária, né? Se você for conversar com qualquer veterinário, que a gente é desvalorizado. Mas a nossa desvalorização começa aqui dentro. Quando você, Vete, tá assistindo esse vídeo, essa live inteira e não compartilha com um colega que você sabe que pode ajudar. Então, compartilha
esse vídeo com um colega que você sabe que pode ajudar, com um colega talvez que estude junto com você, que veja as minhas lives e fala, puta, vamos fazer isso porque a gente vai dobrar nosso faturamento. E daqui a um tempo, todos os veterinários vão estar sendo valorizados com qualidade de vida e o tutor com muito mais comprometimento nos seus atendimentos. Beijão para todos vocês, espero ter ajudado.